Quero dizer à igreja: sejam soldados preparados para a guerra contra Satanás, estejam protegidos com as armaduras dos céus contra os exércitos das trevas. Cada versículo da Bíblia é uma arma poderosa contra o seu inimigo. Se revistam da palavra. Quanto maior for a aplicação da palavra, mais armas terá. Quanto mais oração, mais revestimento do poder de Deus. A palavra de Deus lhe dará estratégias para atacar Satanás e se defender dele. Seja uma pessoa alicerçada na rocha que é Jesus, seja doutrinado pela sua palavra, edificados e santificados na fé. Tudo isso lhe dará força para derrotar as legiões e as provações. Você é pequeno e tem um grande Deus para vencer as suas pelejas. O armamento espiritual de Deus será dado para aqueles que o buscam. No mundo espiritual todos nós somos iguais para Deus. A mesma capacidade que eu tive de receber o revestimento todos os que me ouvem têm, por serem igual a mim no mundo espiritual. É assim que Deus me enxerga. Quem determina a porção espiritual são vocês. Estarão dispostos a ceder os seus tempos para a oração. Existe uma guerra espiritual sendo travada nesse momento. Eu vi com os olhos espirituais e a igreja faz parte dessa guerra. Você não foi chamado apenas para ir todos os dias à igreja e viver para sua família. A igreja foi separada para a guerra. Aprendam a combater e vencer suas pelejas do dia a dia. Jesus me disse que a maioria dos cristãos não sabem combater, e outros têm grandes armamentos mas não sabem usar contra Satanás e seus demônios. O Senhor Jesus me disse que a igreja está se preocupando em crescer na vida material, esquecendo da espiritual. A igreja não está marchando para a guerra do final dos tempos. O Senhor disse: diga para a igreja aprender a avançar no mundo espiritual. Eu estou com eles. Se a igreja não avançar, os demônios vão ganhar mais territórios. A igreja está parada, perdeu a ação, estão com grande paralisia e não seguem avante. O Senhor me disse que o materialismo tem reduzido a fé, e as doutrinas modernas das igrejas não estão anulando o pecado, e nem combatendo as divisões no meio do povo. E os demônios têm trabalhado 24 horas com suas estratégias de esfriamento da fé, induzindo os cristãos aos prazeres, incentivando a igreja a romper a aliança firmada com Jesus. As legiões demoníacas têm armado essas ciladas de guerra para destruir a igreja. Jesus me disse: o povo tem que se unir, permanecerem em mim, e viverem a minha palavra para não perderem a guerra para o diabo. A igreja tem que se ajuntar em um só clamor, não importa a denominação. Jesus disse que sente prazer daqueles que estão em suas presenças. Esses vencerão Satanás, passarão pelas provas e terão suas forças renovadas. Aqueles que estão desgastados com a guerra, terão suas vidas restauradas e darei resistência contra o pecado. Satanás tem afetado as mentes com duras provações, causando crise emocional. Restituirei suas almas feridas quando me buscardes. Diga para a igreja que Satanás está de olho na coroa dos salvos para roubar, fazendo muitos se desviarem do meu caminho. O Senhor me mostrou em uma visão vasos secos. Ele me revelou a situação desses vasos, que deixaram de orar e buscar na madrugada. Esses vasos precisam de renovos e de serem cheios da presença de Deus. Tive outra visão, vi Satanás com os demônios rindo de uma congregação inteira. Satanás dizia para os demônios: esse povo não assustam. Depois eu vi um pé gigante esmagando a igreja. Jesus me disse: essa igreja está debaixo do pé de Satanás e dominados pelos demônios. Na visão eu vi Satanás dizendo: esses soldados mortos não têm força para nos incomodar, não pode lutar contra nós, já são nosso, aguardamos suas almas no inferno, não vamos se preocupar com eles, tem coisas mais importantes para conquistar. Jesus me disse: esse povo morreram em seus pecados, aceitaram a mentira de Satanás, suas desobediências chegaram em um nível que eles não conseguem discernir o que é bom e o que é mal, para eles nada é pecado, estão cegos em suas iniquidades. Diga para minha igreja, não largar a fonte da riqueza que é a minha graça, quem sair dela serão derrotados por Satanás, mas aqueles que permanecerem nela vencerá, e não importa o quanto Satanás tente parar os que estão debaixo da graça, não terá êxito. Diga para o meu povo, para não se apegarem em placas de denominações, e não falarem mal de outros cristãos de igrejas diferentes. Muitos usam as placas para promoverem escândalos de denominações, e outros falam das falhas e dos defeitos de outros cristãos, expondo suas imagens, fazendo seus pecados serem revelados para o mundo ver, acusando em vez de trazerem o seu irmão que se perdeu à minha luz.
Eu justifico o pecado daqueles que se arrependem e defendo dos acusadores. Todas as denominações são imperfeitas nessa terra. Eu sou a perfeição que liberto e purifico. Eu não criei nomes de igrejas, mas edifiquei um povo santo para mim. Quem se apegar aos nomes das denominações não subirão no arrebatamento. Eu sou o caminho. Eu salvo e Satanás está enganando muitos, transformando em idólatras de placas de denominações. O meu sangue tem poder para remir o pecador arrependido que deixou o mundo para viver para mim. O meu sangue não purificou nenhuma placa de denominações, e nem derramei o meu espírito no templo de pedra. Jesus, ao me falar essas palavras, estava muito irado com as guerras de várias igrejas. Jesus me mostrou em uma visão demônios dentro de uma igreja cheia de pessoas. Eu vi um tabuleiro de xadrez com peças. Jesus me disse: Satanás está jogando com essa igreja. Esse povo caíram no jogo do engano por não levarem a sério o meu evangelho. Quem brinca comigo, Satanás brinca com eles. Os demônios davam gargalhadas, brincando com o povo. Os demônios não levaram a sério aqueles tipos de cristão, e armavam armadilhas de engano para confundir, deixando todos confusos espiritualmente. Depois daquelas visões, anoiteceu, fui para a igreja. Ao entrar ali tive uma visão. Essa congregação estava acorrentada. Ajoelhei perto do meu banco, perguntei ao Senhor, como pode essa igreja inteira estar assim? O Senhor me revelou que o pecado começa do pastor até os membros. Esse líder deixa as ovelhas à vontade. O Espírito Santo se afastou, por eles não viverem uma vida santa. Os demônios acorrentaram esse povo. Satanás, o Deus desse século, tem cegado a muitos sobre a verdade. Eles não consideram suas vaidades e sensualidades como pecado. Esses pastores estão com as vendas espirituais nos seus olhos e não enxergam o pecado dentro de suas congregações. E os demônios têm entrado nessas igrejas, que não combate o pecado. Seus pastores se conformaram com a iniquidade. As igrejas estão caídas e seus líderes também. Estão iguais ao antigo Saulo, conhecedor das leis mosaicas, ensinado por doutor da lei, mas cego no meu mistérios. Meu servo, essa igreja onde estais, morreu espiritualmente. O pecado matou suas vidas espirituais. Estão igual ao vale seco de Ezequiel. Precisam se arrepender e reviverem para mim. Faça um jejum de 7 dias pela manhã e interceda por esse povo. Não há colheita de almas aqui. Esses frutos não estão maduros. Se eu viesse hoje, ninguém dessa igreja subiria. Quando voltei para casa, orei e fiz jejum por aquele povo. Durante a minha oração, tive uma visão que as correntes de cada vida se quebravam. Olhei para cima do teto, vi uma fornalha de fogo ardente muito comprida que caminhava em direção ao púlpito daquela igreja. Aquela fornalha derramava as larvas em cima daquele povo. Eu perguntei: Senhor, o que significa isso? Ele me respondeu: isso não é o avivamento. Estou purificando esse povo com o fogo do céu. Vou queimar os seus pecados para depois levantar essa igreja. À noite fui para essa igreja, falei da revelação. O pastor desse ministério se chama João. Ele se arrependeu, e disse para a igreja fazer um clamor de arrependimento e perdão de pecados. Eles fizeram 15 dias de oração na igreja. O Senhor disse: servo, eu lhe dou hoje autonomia para decidir sobre o processo de restauração espiritual dessa igreja. Aquilo que falares, assinarei no meu livro e acontecerá. Depois que o Senhor me deu autoridade, eu determinei um mês de oração para o avivamento. Enquanto a igreja não completasse o mês de clamor, o Espírito Santo não visitaria a igreja, e foi o que aconteceu em 30 dias de oração. Todos oravam reunidos e receberam o Espírito Santo, profetizaram em línguas de fogo e falaram ali. Eu entendi o significado daquelas línguas, interpretei a mensagem para aquele povo em espanhol, um dos dons de língua que recebi, quando pedia para Deus me ensinar espanhol. Voltei para casa feliz. O Senhor me mostrou em uma visão 2 cristãos discutindo acerca de assuntos doutrinários. Eles brigavam acerca do Evangelho, trazendo ódio e raiva entre seus ministérios. O Senhor me mostrou em outra visão um rapaz chamado Ernesto de uma igreja onde visitei. Ele conhecia uma jovem através de WhatsApp, e se apaixonou por essa moça parando de vir à igreja. Desistiu de fazer parte do grupo de louvor e não orava mais. Ele estava cada dia se afastava de Deus, e ficava conversando com essa moça através do celular. Nessa visão eu vi quando a moça pegou a foto de Ernesto pelo WhatsApp, e fez feitiço de amarração para prender esse jovem no amor. Os demônios se aproveitaram da fé fraca desse jovem e entrou na sua vida. Fui na igreja do jovem Ernesto, chamei ele na frente do púlpito e fiz uma oração quebrando aquela magia de amarração.
O demônio responsável se manifestou. Eu expulsei daquele jovem. Ele ficou livre. Aquela paixão que esse jovem sentia pela feiticeira era a amarração dos demônios. Quando o encantamento quebrou, ele ficou livre. Já não amava mais aquela moça. Eu digo para todos os cristãos solteiros, a não se envolver sentimentalmente com pessoas que não se converteram e ainda servem ao mundo. Foi o caso desse jovem, que se relacionou com essa moça sem conhecer e caiu no laço de Satanás. Essa moça tão jovem era agente dos demônios. Fui na igreja do pastor João. O Espírito Santo me revelou que o pastor tem que ungir um cristão para lhe ajudar. O pastor João disse: vou ungir o evangelista Julio para me ajudar. É inteligente, educado, tem formação teológica e vai me ajudar através do seu conhecimento. Quando o pastor João pegou o óleo para ungir o evangelista Julio, o Espírito Santo me disse: não é esse o escolhido. Ao ouvir essa voz, eu disse: pastor João, não é esse o rapaz. O pastor João disse: ponto e vírgula, se não for o Julio, quem vai ser? Não vejo ninguém que tenha as qualidades desse evangelista. Eu respondi ao pastor João: Deus não vê como o homem enxerga, nem escolhe conforme nós queremos. Ao dizer essas palavras, vi na visão um anjo com o vidro de azeite derramando sobre a cabeça de um jovem chamado José. Eu disse para o pastor João: é aquele jovem que vai lhe ajudar na obra, sendo o seu braço direito. O pastor João disse: esse jovem é tímido, ele não fala, nunca ministrou na igreja. Eu respondi: pastor, Deus escolhe as coisas loucas para confundir as sábias. É esse jovem que Deus vai usar. Eu vi o anjo lhe ungindo. Deus ungiu esse vaso desde o ventre de sua mãe. Hoje se confirma o seu ministério. Eu chamei o jovem José na frente e disse: muitos não dar nada por você. Te desprezam pelo seu jeito inferior, que não é capaz de nada. Assim diz o Senhor para tu. Hoje lhe capacito e o meu espírito pousa em você. Quando fiz oração em posição de mão, ele começou a rodopiar e falar em línguas de fogo e ao mesmo tempo interpretava a sua própria língua. Nesse dia ele trouxe uma profecia tão forte que mudou o ministério do pastor João até hoje. Depois dessa manifestação, o pastor João ungiu ele com o óleo para ser o seu auxiliar. Um jovem tímido que não gostava de falar na igreja, quieto e calado, foi tomado pelo Espírito Santo e usado grandemente naquela noite. Hoje ele é um instrumento vivo do poder de Deus nessa igreja e vem ganhando almas fazendo o seu pastor